Vamos hoje falar da nossa Parashá Vayera. É óbvio que a gente não pode dar nota para as parashiot, mas eu particularmente eu adoro essas parashiot do Sefer Bereshit, porque eu acho que tem muitos ensinamentos, tem coisas muito importantes para a gente usar para a nossa vida, a gente aprender um pouquinho, a gente se inspirar um pouquinho com os nossos grandes patriarcas e Bezrat Hashem, a gente tentar se transformar cada vez mais em pessoas melhores, porque, afinal de contas, esse é todo o intuito da Torá, é todo o intuito da nossa vida, é justamente a gente crescer e se transformar cada vez mais em pessoas melhores e atingir o nosso verdadeiro potencial. Um detalhe aqui importante, vamos começar para Parashá Vayera. Literalmente significa e apareceu Vayera elav Hashem belonem mamre ve'u yoshev petach haoel kechom hayom. E ele estava sentado na entrada da sua tenda no calor do dia. Então vamos tentar entender esse versículo aqui de abertura da nossa Parashá. Ele já contém muitas informações que são extremamente importantes. Vamos ver cada palavra, cada detalhe da Torá, quanta informação, quanta coisas alahot, até mesmo a gente vai aprender de alguns comportamentos de Avraham Avinu, e vamos tentar só conectar com o final da Parashá da semana passada. A gente está, principalmente a Parashá Lech Lechá e a Parashá Vayera, elas vão focar nos 10 testes de Avraham Avinu, que, de acordo com o Pirkei Avot, ele foi testado 10 vezes, 10 vezes ele conseguiu passar no teste até ele chegar no seu máximo nível de potencial. E o mais interessante aqui, a gente explicou, na verdade, que os testes de Abraham começaram de acordo com o Rashi. Temos uma machloket, a gente tem aqui uma disputa entre os grandes comentaristas da Torá, exatamente quais foram os 10 testes. A gente está estudando de acordo com o grande comentarista Rashi, a gente falou um pouquinho do Rashi também ontem sobre os grandes estudantes de Torá da França. A França já foi um dos maiores centros de Torá do mundo todo, e o Rashi, ele começou, na verdade, os testes de Abraham, ele já começa até mesmo antes do Lech Lechá, ele já começa no final da Parashá Noach, ele já começa, fala aqui alguns testes de Abraham, os 2 primeiros testes já estavam escondidos no final da Parashá Noach. A gente trouxe alguns outros testes na Parashá da semana passada, e a gente terminou a Parashá da semana passada com um dos grandes testes de Abraham, o 8º teste de Abraham. Nessa Parashá a gente vai ter os 2 últimos testes, de acordo com o Rashi. O 8º teste, que está no final da Parashá passada, é o teste do Brit Milá. Vamos tentar entender, a gente na semana passada acabou não chegando a falar sobre o Brit Milá, mas Minas Shamayim a gente vai ver que ele está conectado, completamente conectado com o começo dessa Parashá, e a gente vai poder entender um pouquinho mais o valor do Brit Milá, o quanto ele pode mudar completamente a nossa vida e a nossa espiritualidade. Avraham Avinu, ele recebeu esse 8º teste. A gente sabe que o Avraham, ele já cumpria toda a Torá, todas as mitzvot, através do intelecto dele. A gente explicou na aula passada que dos 3 aos 48 anos, ele dedicou toda a vida dele, todo o intelecto dele, ele filosofava o tempo inteiro, ele tentava entender a grandeza de Deus, quem é esse tal de Criador do mundo, e ele atingiu a sua plenitude de entendimento, de conexão espiritual aos 48 anos de vida, e ele entendeu, olha que incrível, racionalmente, ele conseguiu entender cada uma das 613 mitzvot da Torá, e ele cumpria todas elas. A única mitzvah que Abraham ainda não podia cumprir era justamente a mitzvah do Brit Milá. Por quê? Porque um Brit é um pacto, e o pacto ele envolve 2 partes. Então, o Abraham,
ele não pode fazer um pacto sem que o outro lado também esteja conectado com ele para fazer esse pacto. Por isso que era a última mitzvah que faltava para Abraham Avinu cumprir. Então, por que a gente fala que esse é um dos testes de Abraham Avinu? Qual que é a dificuldade dele? Muita gente poderia pensar que o teste aqui é uma dificuldade médica, vamos dizer assim, porque estamos falando de um homem com 99 anos, quer dizer, já um senhor de idade, e que ele precisa, sem nenhum tipo de anestesia, ele tem que pegar uma pedra afiada e ele precisa fazer Brit Milá, precisa fazer uma cirurgia no próprio corpo, e é uma cirurgia muito dolorosa, e mesmo assim ele vai lá e ele cumpre a vontade de Deus. Por que isso é chamado de um dos testes de Abraham Avinu? Um dos pontos, está justamente uma das respostas, está no começo do nosso Parashá, Vayera elav Hashem belonem mamre, Deus ele apareceu para Abraham Avinu. Para que Deus apareceu para Abraham Avinu? Muitas vezes Deus falava com Abraham Avinu, Abraham foi um dos maiores profetas da história da humanidade. Muitas vezes Deus aparecia para Abraham Avinu para falar com ele, para trazer profecias para ele, para trazer ensinamentos para ele, mas aqui Deus não veio profetizar nada, Deus não veio ensinar nada, Deus veio simplesmente fazer uma mitzvah de Bikur Holim. Ele veio visitar o doente para ensinar para a gente a Torá inteira. Assim o grande Hafetz Haim ensina, do começo até o final, ele é repleto de atos de bondade, principalmente prestando atenção nos atos de Hashem. A gente começa a aprender como se comportar. Então aqui, a grande mitzvah, a importante mitzvah de Bikur Holim, que Deus pessoalmente, ele veio visitar, ele apareceu para Abraham Avinu para cumprir a mitzvah de Bikur Holim. A gente tem uma mitzvah muito importante, sempre que a gente escutou que tem algum conhecido que está doente, que está no hospital, é mitzvah da gente visitar esse doente. E a parte mais importante da mitzvah, olha que incrível, os nossos sábios falam que quem não fez isso, talvez não cumpriu a mitzvah ou não cumpriu no seu máximo potencial. O mais importante do Bikur Holim é a pessoa rezar pelo doente. Então, ele tem que ir lá no hospital e rezar pelo doente e trazer um pouco de vida. O doente, ele sente que as pessoas se importam com ele e ele vai ter uma motivação a mais para melhorar e para sair dessa situação difícil da doença que ele se encontra. Então, literalmente, aquele que vai no hospital visitar um doente, de certa maneira, ele está doando vida, ele está ajudando que esse doente ele encontre forças para Bezrat Hashem superar essa doença. Mas o mais importante é, diante do doente, a gente fazer uma tefilá, a gente pedir para Deus que ele possa trazer refuah shleimah, uma cura completa para o doente. Então, Deus ele está ensinando essa mitzvah. Aonde Deus apareceu para Abraham Avinu? Belonei Mamre. Ele apareceu na planície de Mamre. Mamre não é nenhuma coincidência, é o nome de um dos amigos de Abraham. Abraham tem 3 grandes amigos. Aqui estamos falando de amigos de verdade, não aqueles amigos que gostam de se encontrar nas festas e no barzinho, mas quando você precisa do amigo, ele evapora. Não, estamos falando aqui amigos de verdade, que estão sempre juntos com Abraham, para o que der e vier, mesmo em situações difíceis. Eles estão sempre acompanhando Abraham, eles estão sempre aconselhando Abraham Avinu. Eshkol, Aner e Mamre, os 3 amigos de Abraham. Mamre, então, é um dos amigos. Por que Deus apareceu nas planícies de Mamre, nas planícies que pertenciam a um dos amigos de Abraham? Então, os nossos sábios explicam que Mamre foi o único que incentivou Abraham Avinu a fazer o Brit Milá. Abraham, ele estava meio na dúvida, faço ou não faço o Brit Milá? Os 2 amigos, o Eshkol e o Aner, falaram, olha, Abraham, melhor você não fazer. Veio Mamre e incentivou ele, vai lá, Abraham, faz o Brit Milá.
e Abraham escutou esse amigo dele, esse incentivo, escutou a ordem de Hashem e fez o Brit Milá. Mas qual era a dificuldade de Abraham Avinu? Alguém que já passou o teste de Lech Lechá, a esposa já foi sequestrada, ele já chegou na terra de Israel, tem a seca, ele já foi para o Egito, ele já passou muitas dificuldades, ele já demonstrou, ele já foi jogado na fornalha, ele não tem medo de morrer, ele quer fazer a vontade de Deus. Qual é a dúvida de Abraham Avinu? Olha que explicação maravilhosa. A gente sabe que Abraham Avinu, diferente do Noah, o Rashi falou para a gente que Noah comparado com Abraham seria nada. Assim é a linguagem do Rashi. Qual é a grande diferença? Enquanto Noah, ele não conseguiu trazer ninguém mais para a arca, 120 anos, ele não salvou mais ninguém, o mundo inteiro foi destruído. Abraham Avinu, ao contrário, ele dedica a vida a trazer as pessoas Tahan Kanfei Ashkinah, debaixo das asas da presença de Deus. Ele trouxe monoteísmo para muitas pessoas do mundo. Está escrito, a gente falou na Parashá na semana passada, que ele saiu, quando ele saiu de Haran para ir para Eretz Canaan, que ele levou os pertences dele e as almas que ele fez em Haran. Que almas que ele fez em Haran? Pessoas que ele trouxe para os caminhos de Deus, as pessoas que ele trouxe para o monoteísmo, que ele começou a ensinar os caminhos corretos, os caminhos de moralidade, e o Abraham se preocupava com as pessoas, ele dedicava a vida. Quando a gente fala que ele está sentado na porta do Ohel, da tenda dele, é aquela famosa tenda com 4 aberturas, para todo mundo saber, não importa a direção de onde o visitante está vindo, está aberto para receber todo mundo. Então, ele ama as pessoas, ele ama o Hesed, fazer bondade. Esse é Abraham Avinu, a gente tem que se inspirar. A gente acha que dando R$2 na rua lá para o mendigo, a gente já cumpriu o nosso potencial de bondade, a gente nem começou, é uma gota d'água comparado com a vida de Abraham, que era Messirut Nefesh, ele literalmente ele se entregava. A gente vai ver alguns detalhes, a que nível chegou Abraham Avinu de Ahavat Hesed, o amor pela bondade, o amor pelo próximo. Então, Abraham, ele, quando Deus mandou ele fazer o Brit Milá, ele teve um grande questionamento. Qual o grande questionamento? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Um dos grandes testes do ser humano é quando a gente acaba querendo fazer cálculos. Deus pede para a gente fazer alguma coisa e, infelizmente, a gente quer fazer melhor do que Deus. Essa é a fonte do erro de Adam Arishon, o primeiro grande erro da humanidade. Já começou com esse tipo de cálculo, e o Abraham Avinu, ele também, muitas vezes, ele teve que lidar com essa situação, com esse teste, e novamente no Brit Milá, ele vai ter que lidar com esse tipo de teste. O que tem a ver aqui o Brit Milá com querer fazer melhor do que Deus? Olha o medo de Abraham, olha a diferença dos medos de Abraham e dos nossos medos. Abraham, ele está muito preocupado, porque ele sabe, é a última mitzvah, o Brit Milá, que falta ele fazer, e ele está muito preocupado que ele vai acabar se desconectando do resto da humanidade. Ele vai se elevar tanto através do Brit Milá, quando ele pegar justamente o órgão do desejo, o órgão que, não além mais, o quanto o mundo despreza, quanto o mundo usa isso de uma maneira equivocada, ele entendeu que ele vai santificar até mesmo o seu órgão do desejo, ele vai se conectar com Deus de uma maneira tão pura, tão forte, que ele vai se desconectar das pessoas, ele não vai mais conseguir ter nenhum tipo de influência para trazer pessoas para o caminho de Deus, e ele ficou mal, ele falou, como que eu posso fazer esse Brit Milá? Eu vou me elevar, mas eu não vou conseguir mais trazer as pessoas comigo. Então, essa era o questionamento, essa é a dor de Abraham Avinu, o medo que talvez ele não vai mais conseguir influenciar as pessoas nos caminhos da Torá. Então, vira o Mamre para ele e fala, olha, se é Deus que te pediu, ninguém quer mais que o mundo inteiro siga os caminhos corretos do que o Criador. Se ele te pediu isso, isso vai ser o melhor.
e com certeza você não vai perder nada seguindo os caminhos de Hashem, e com esse grande incentivo do Mamre, que foi homenageado aqui no começo da nossa Parashá, Abraham, ele faz o Brit Milá aos 99 anos. Tudo isso era também a preparação. Deus não quer que Yitzhak, ele nasça, ele venha para o mundo antes do Brit Milá, antes que o Abraham, ele purifique até mesmo o seu órgão do desejo, tem que ser purificado para Yitzhak poder vir para o mundo. Yitzhak, a gente vai ver que ele vai chegar no nível de um corban de Deus, de um sacrifício de Deus. Ele é tão elevado, Yitzhak, que ele tem uma proibição de sair da terra de Israel. Por quê? Porque a terra de Israel é o lugar mais elevado espiritualmente, e o Yitzhak Avinu, ele chegou num nível tão elevado que é proibido para ele sair da terra de Israel. Mas vamos voltar aqui para o Abraham. Então, estamos aqui no terceiro dia depois do Brit Milá. O que importa para a gente qual que é o dia? Se é o primeiro, o terceiro, se é o oitavo dia? O Brit Milá, como a gente falou, é uma cirurgia provavelmente muito dolorosa, e o Abraham Avinu, ele está no terceiro dia, que os nossos sábios falam que é o dia mais doloroso. Ele está muito fraco. Deus quer dar um descanso para Abraham Avinu. Falou, olha, esse homem, ele precisa descansar um pouco, ele é incansável, mas ele está doente, tem inclusive perigo de vida. Alguém que fez o Brit Milá é uma cirurgia e tem um perigo de vida. Deus quer que Abraham, ele descanse. Mas Abraham, ele tem o tempo inteiro na cabeça dele essa mitzvah de Achnasat Orhim, de receber visitantes. Ele não vai conseguir descansar. O Passuco fala que ele está sentado na porta de casa. Por que ele está sentado? Ele não consegue nem ficar de pé, ele não tem forças para ficar de pé. Por que ele não está na cama? E mais um detalhe, que Romayom, no calor do dia. Por que a Torá tem que falar para a gente previsão do tempo? O que isso acrescenta na nossa vida? Deus, ele percebeu que a única maneira dele fazer o Abraham descansar é fazer com que nenhum convidado chegue na casa dele. Como Deus faz isso? Rashi fala que Deus tirou o sol do seu estojo. Que estojo é esse que o Rashi está falando? Baruch Hashem, o Rashi viveu há 900 anos e ele já está trazendo uma informação que a ciência sabe há pouquíssimos anos. Em volta do Sol tem uma capa de gases, e essa capa de gases em volta do Sol é responsável por filtrar os raios solares. Então, não chega o calor do Sol em sua plenitude aqui na Terra. Se chegasse, o calor aqui ia estar insuportável. Nesse dia, Hashem tirou o Sol do estojo, Hashem tirou essa capa de gases e o calor aqui na Terra ficou insuportável. As pessoas não ousavam sair de casa, de tão quente que está o dia. As pessoas ficavam trancadas dentro de casa. Assim, Deus, ele quer garantir que o Abraham, ele vai descansar. Então, o Abraham, ele está lá deitado na cama, convalescendo, com dores terríveis, o que ele está sentindo, ainda mais aquele dia de calor, nem pensar em ar-condicionado, ventilador, água gelada. Então, ele está difícil a situação, ele está deitado na cama, descansando. Ele chama o seu fiel servo Eliezer, falou, Eliezer, por favor, eu não posso sair, vai lá me trazer convidados, eu quero receber convidados, eu quero ajudar as pessoas. O Eliezer sai, aquele calor insuportável, ele volta depois de um tempo, ele fala, Abraham, eu procurei, não tem convidados. O Abraham fica inconformado, como assim? Não pode ser que não tem convidados? Eu, pessoalmente, vou para a porta da tenda para ficar esperando convidados. Ele não aguentou, só que a dor é tanta que ele tem que ficar sentado, ele não aguenta ficar de pé, ele se senta na porta da tenda, no calor do dia, para receber convidados. Vai Sainav, Vayar Vehinesh Loshan Nashim Nitzavim Alav. Ele vê 3 pessoas quando ele levanta os olhos. Espera aí,
Deus falou que não vai mandar convidados e agora tem 3 pessoas que ele está vendo chegando. Quem são essas 3 pessoas? São 3 anjos que estão vestidos, estão fantasiados, estão disfarçados de beduínos. São 3 anjos que vieram sob ordem de Deus. E por que Deus mandou esses 3 anjos vindo na forma de beduínos? Deus percebeu que está doendo mais para Abraham Avinu não fazer bondade do que a dor do Brit Milá, um senhor de 99 anos, no 3º dia, no dia mais doloroso, não se compara a dor de não fazer bondade com a dor do Brit Milá. Então, o Deus, para consolar Abraham, ele manda os 3 beduínos e, de repente, o Abraham, ele viu, Vayaratz Likratam, aquele velhinho que não conseguia ficar de pé. Ele levanta e sai correndo na direção desses 3 homens e vai estar o Arza, ele se curva, ele dá toda a honra para 3 beduínos. Não vamos entrar aqui em todos os detalhes, mas Abraham vai servir esses 3 beduínos como se fossem reis. Ele vai servir, de acordo com Urashi, língua de boi com mostarda, é comida de reis. Ele vai trazer tudo do bom e do melhor, ele vai trazer comida, vai trazer água, ele faz um hesed completo, ele cuida desses beduínos como se fossem os convidados mais importantes, e a gente precisa fazer da mesma maneira. Uma história impressionante aconteceu comigo. Eu morei, Baruch Hashem, tive o zhut de passar 5 anos em Israel estudando, e eu era vizinho de um Rav. Hoje em dia, ele é um grande Rav na Yeshiva de Mir, e o Rav Mendelboim. Esse Rav, ele vivia muito perto da minha casa. Algumas vezes eu fui com a minha família passar o Shabat na casa dele. Baruch Hashem, a gente teve um mérito muito grande de ter contato com pessoas com Torá de verdade. E mesmo só vendo o comportamento dessas pessoas, a gente já aprendia muito. O Shabat na casa dele era uma aula por si só ver como ele se comportava, como ele sentava na mesa, como ele falava com os filhos, a Torá o tempo inteiro na mesa, só falando de Torá, de Deus, incrível. Um dos filhos dele foi fazer bar mitzvah e Baruch Hashem, ele convidou a gente para participar do bar mitzvah. Quando eu cheguei no bar mitzvah, ele estava na porta, ele me recebeu na porta como se eu fosse o convidado mais importante. Eu me senti, uau, quem sou eu? E ele me recebeu e ele me agradeceu, obrigado que você veio, uau, sua presença aqui é muito importante. Eu me senti assim muito lisonjeado. E eu não conhecia muita gente na festa, eu fiquei perto da porta e eu fiquei prestando atenção na entrada. Cada convidado que chegou, ele recebeu da mesma maneira. Foi uma lição de vida. Normalmente, a gente chega numa festa e o dono da festa está meio ocupado, ele está conversando, ele não dá nem muito atenção para todos os convidados. Olha, você não tem ideia o que as pessoas tiveram que fazer para estar na tua festa. Teve gente que contratou uma babysitter, teve gente que teve que pegar 2 ônibus, teve gente que teve que sair do outro lado da cidade, teve gente que faltou no trabalho e que foi descontado no emprego para poder estar na tua festa. O mínimo, recebe essa pessoa com honra. Rav Mendelboim, Baruch Hashem, cada pessoa que chegou, ele recebia como se a festa foi feita para essa pessoa, e a gente viu o sorriso na cara de cada convidado que se sentia lisonjeado a forma que ele recebia. Assim, Abraham recebia cada convidado, 3 beduínos, não são pessoas importantes, assim tem que ser o nosso Achnasat Orhim, assim a gente recebe convidados, Beseder Panim Yafot, com um sorriso no rosto, deixando as pessoas à vontade. Olha que incrível, os nossos sábios perguntam, olhando aqui na nossa paraxá, a gente vai ver também que o Lot, o sobrinho do Abraham, ele também fazia Hesed. Os anjos que visitaram Abraham Avinu, depois também foram para a casa do Lot. E tem aqui, se a gente comparar, os atos do Lot parecem maiores do que os de Abraham Avinu. Ele oferece, Abraham, ele oferece um pouquinho de pão, o Lot oferece um banquete.
O Abraham, ele fala, olha, senta aqui na sombra. O Lot fala, não, vem dormir na minha casa. Parece que o Lot, ele está fazendo um hesed maior que de Abraham. Então, por que o nosso modelo de bondade é Abraham Avinu e não é Lot? Olha que incrível, falam os nossos sábios, quando a gente faz bondade com alguém, junto com essa bondade vem um peso. Que peso é esse? A pessoa que está recebendo a bondade, ela fica meio mal, eu estou dando trabalho, eu estou causando dificuldades aí para o dono da casa, olha, ele teve que arrumar tudo isso para mim, ele teve que disponibilizar um quarto. Então, junto com a bondade vem um pouquinho, um certo peso. Eu sinto que eu sou um peso para o dono da casa. Olha o que Abraham ele faz. Abraham, no final das contas, também serviu um banquete, serviu língua, serviu só coisas que os reis comiam. Mas como ele começou, olha, fica aqui, eu sirvo para vocês um pouquinho de pão, um pouquinho de água. Olha, senta aqui na sombra. No final, quando a pessoa vai acostumando, ele vai trazendo cada vez mais, sem a pessoa sentir que ele está sendo um peso para o dono da casa. Assim também, olha só quantas alahot, quantas leis eu posso aprender do comportamento de Abraham Avinu, de como a gente deve receber os convidados, sempre deixando eles à vontade, sem transparecer que o convidado está sendo um peso, que está sendo difícil receber o convidado, ao contrário, tenta deixar eles o mais à vontade que a gente puder. Fora isso, mais uma característica de Abraham Avinu, por que esse velhinho, ele sai correndo para receber os convidados? Olha, não tem mais ninguém por perto, eles já vão chegar na tua casa, fica tranquilo, fica sentado na porta de casa. Fala o livro Mesilat Yesharim, a marca registrada dos tzadikim é a zrizut, agilidade. Tudo que Abraham Avinu faz aqui nessa paraxá, está escrito Vayaratz, ele correu, ele corre para cá, ele corre para lá. Primeiro, para não deixar os convidados esperando, olha que incrível, tem uma famosa história de um bahur muito pobre, um jovem estudante de Yeshivá. Ele, às vezes, passava o dia inteiro sem comida. Antigamente, as yeshivot não tem refeitório, não tem lugar para dormir. Os alunos têm que se virar em casas de família. Às vezes, não tinham nem dinheiro para comer. E, certa vez, um aluno de Yeshivá, ele recebe o convite na casa de um homem muito rico. Ele dá Baruch Hashem, ele vai tirar a barriga da miséria. E esse homem, ele recebe o menino, termina a tefilá, Baruch Hashem, o menino está com a barriga roncando, vai que bom, agora um pouco de comida. O Balabait fica batendo papo na sinagoga com os amigos mais meia hora. O menino está quase desmaiando. Finalmente, o dono da casa chama ele, olha, vamos sentar. Então, vamos lá para casa para fazer o Shabbat. Ele acompanha. Quando ele chega em casa, ele começa a cantar, ele começa a conversar mais um pouco. O menino não está aguentando. Finalmente, eles sentam na mesa e tem que fazer o Shalom Aleichem para receber os anjos. E o homem fala, olha, nessa casa a gente segue o costume do Hafetz Haim, que primeiro servia a comida e depois cantava para os anjos, porque aqui a gente não deixa os convidados esperando. Quer dizer, depois de 1 hora de tortura com aquele menino, aí ele segue o costume do Hafetz Haim de não deixar os convidados esperando. Abraham, ele corre, pode ser que os homens estão com fome, essa corrida é para diminuir o tempo que eles vão ter que esperar até comer. Fora isso, fala o livro Mesilat Yesharim que isso é a característica principal dos tzadikim, eles não querem desperdiçar tempo. Se você faz correndo as coisas, não correndo de forma desorganizada, se você aproveita o tempo, te sobra tempo para mais uma mitzvah. Eles querem aproveitar cada segundo de vida, eles não querem desperdiçar nada. Quem são esses 3 anjos que estão vindo aqui na casa de Abraham Avinu? São o anjo Refael. A gente sabe que cada anjo ele tem uma missão única. Então, o anjo Refael, conforme o nome já diz, Refuá, Refael é o anjo da cura, ele veio para curar Abraham Avinu. O anjo Michael, ele vem avisar que o Abraham Avinu ele vai ter um filho daqui a 1 ano.
e o anjo Gabriel, ele veio avisar Abraham Avinu sobre a destruição da cidade de Sodom, que é aquela cidade onde morava o Lot, o sobrinho do Abraham Avinu. Então, cada um desses 3 malachim veio para cumprir a sua missão. Vem o anjo Michael, e fala para Abraham Avinu: olha, Abraham, daqui a um ano, a tua esposa ela vai ter um filho. Sará, ela estava na tenda, a tzniut de Sará, os anjos perguntam para Abraham: Abraham, cadê tua esposa? Peraí, que anjo é esse que não sabe nem onde está Sará? Na verdade, óbvio que eles sabem, eles querem mostrar para Abraham Avinu: olha como sua esposa é tznuá, como é uma mulher recatada, ela está sempre se comportando com muito recato, é só para despertar no coração de Abraham Avinu mais amor e admiração pela sua esposa. Isso é mais um ensinamento incrível. Quando você quer admirar uma pessoa, quando você quer aumentar o amor, começa a procurar as qualidades dela. A gente vai no caminho contrário, está sempre procurando os defeitos, mesmo dentro de casa. Isso é um grande problema do Shalom Bayit, que o marido e a esposa, ao invés de procurar o que o meu cônjuge ele tem de qualidades, começa a reclamar, e esse defeito e aquele defeito. Por isso que, infelizmente, temos tantos divórcios e problemas Shalom Bayit. Temos que procurar o que cada um tem de bom. Isso cria amor, isso cria admiração um pelo outro. Defeitos, procura os seus, não os dos outros. A gente, se fizesse isso, o mundo ia estar muito diferente. Então, o anjo Michael fala: olha, Abraham, daqui a um ano a gente vai voltar e você vai ter um filho. Então, o Abraham, ele fica muito feliz, e a Sará, ela dá risada. Então, Deus fala a Abraham: olha, eu quero que você ensine a tua esposa. Ela errou, ela deu risada quando ela escutou os beduínos aí, os malachim, falando que ela vai ter um filho. Ela deu risada. A grande pergunta aqui é: qual é o erro de Sará? Imagina uma senhora de 90 anos com o seu estimado esposo de 99 anos, está escrito na Torá que há muito tempo ela já não tem mais os sinais da mulher, de uma mulher ainda está fértil, ainda está pronta para ter filhos. Vem 3 beduínos, ela não sabe que são anjos trazendo uma profecia, ela acha que são 3 beduínos que, sei lá, querem agradecer pela comida, querem agradecer pela hospitalidade. E o que eles falam para ela? Olha, a tua esposa ela vai ter um filho. Ela deu risada. Qualquer um daria risada. O que ela fez de errado? O que ela deveria ter feito? Explica os nossos sábios que, mesmo que ela não sabia que eram anjos, mesmo que fossem beduínos que estão dando uma brachá para você, responde amém. Porque o que significa a palavra amém? É as iniciais de El Melech Neman. O Deus, Hashem, ele é o Melech, o rei confiável. Deus, ele pode fazer tudo. Deus pode virar a natureza do avesso. Foi ele que criou a natureza, ele pode quebrar a natureza quando ele quiser. Então, por que você está dando risada? Fala amém. Deus pode fazer você ter filho, mesmo com 90 anos, e assim ele fez. Assim aconteceu. A gente deve aprender daqui. Nunca desiste de nada. A gente tem que fazer tefilot, a gente tem que confiar em Hashem. Ele pode fazer o milagre que ele quiser, como ele já fez muitas vezes na história. O nascimento aqui de Yitzhak é um grande milagre. O nascimento de Moshe Rabbeinu foi um milagre maior ainda, porque a mãe dele era mais velha ainda do que a Sará. A história inteira é repleta de grandes milagres de Deus. Aquele que fez a natureza, ele pode quebrar a natureza quando ele quiser, e a gente deve confiar, como falam os nossos sábios, mesmo alguém que está com a espada na garganta, não desiste da misericórdia de Hashem. Se alguém vem e te dá uma brachá, amém, agradece a brachá, confia em Deus, ele pode fazer qualquer coisa acontecer. Então, os anjos, depois disso, se despedem de Abraham Avinu, e 2 anjos vão para Sodom. Espera aí, eram 3 anjos, um deles sumiu.
O anjo Michael já cumpriu a missão dele. A missão do anjo Michael era avisar que Abraham vai ter filho. Ele voltou para o Shammai. Quando o anjo termina a sua missão, ele vai embora. Então, quem sobrou aqui? O anjo Rafael e o anjo Gabriel. Gabriel vem de Gvurá. O poder de Deus, ele é o anjo da destruição. Quando Hashem quer destruir alguma coisa, ele envia o anjo Gabriel. O anjo Gabriel vai ser o responsável pela destruição da cidade de Sodom. Por quê? Porque a maldade de Sodom tinha chegado no limite suportável e agora eles mereceram ser destruídos. Deus vai destruir com uma chuva de enxofre. Tem explicações que a cidade de Sodom ficava em cima de uma rocha e Deus ele girou a rocha, ele esmagou a cidade, matando todos os habitantes. Então, vamos tentar entender o que Sodom fazia de tão ruim que mereceu um decreto tão duro, que mereceu realmente ser destruído. Mas por que o anjo Rafael também está indo para Sodom? Porque o anjo Rafael tem uma missão de salvar a vida do Ló, o sobrinho de Abraham Avinu. Aqui a gente vai ter uma das maiores demonstrações do amor que Moshe Rabbeinu tem pelos seres humanos, a bondade no coração de Abraham Avinu. Olha que incrível, Deus, ele está escrito assim na Torá, que Deus, ele, entre aspas, ele pensa, como que eu vou destruir Sodom sem contar para Abraham Avinu? Ué, por que ele tem que contar para Abraham Avinu? O nome Abraham, Av é pai. Então, ele é o pai de Amon Goim, ele é o pai de muitos povos, ele é o pai da humanidade. Abraham se importa com cada ser humano como se fosse o seu filho. Como que eu posso castigar o filho sem contar para o pai? Então, eu preciso contar para Abraham Avinu. Então, ele fala, Abraham, eu vou destruir a cidade de Sodom. O que ele queria de Abraham? Ele quer a tefilá de Abraham Avinu, ele quer que Abraham ele vai interceder pelas pessoas de Sodom. Peraí, Sodom são pessoas que são o oposto de Abraham Avinu. Abraham ele representa o amor pela bondade, Sodom representa o ódio pela bondade. Tem leis em Sodom, é proibido fazer bondade, é proibido alimentar os pobres, é proibido convidar pessoas para os casamentos, é lei do país e é castigado de uma maneira muito dura todo aquele que ousar fazer algum ato de bondade. Então, isso era a lei de Sodom, pessoas que pegaram dos pilares do mundo, que é o Hesed, e destruíram esse pilar. Então, Hashem falou, Midá keneged midá, medida por medida, vocês querem destruir o pilar de Hesed do mundo, eu vou destruir o pilar de existência dessa cidade, e por isso a cidade de Sodom, ela foi completamente destruída, como a gente falou, através de uma chuva de enxofre. Mas Abraham Avinu, ele vai imediatamente, quando ele escuta, mesmo que ele é uma das pessoas que representam a bondade de Deus aqui no mundo, ele fica inconformado e fala, Deus, espera aí, para! E se tiverem 50 tzadikim na cidade, você vai matar o tzadik junto com o Rashá? Hashem fala, não, se tiver 50, eu não vou matar. Deus, talvez vai ter 45, talvez vai ter 40, 30, 20, até 10 pessoas, ele tenta salvar a cidade de Sodom. Mas Deus, ele fala que mesmo com 10 tzadikim ele não vai destruir, e nem 10 tzadikim tem dentro dessa cidade que, infelizmente, internalizou nas pessoas uma natureza muito ruim, uma natureza de querer destruir, de querer fazer mal, e o ódio pela bondade, o contrário de Abraham Avinu. Olha que incrível, para entender quem era Abraham Avinu e a humildade dele, olha que detalhe interessante. Toda vez que a gente se sobressai numa certa característica, a gente não consegue se conformar com pessoas que não têm essa característica. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que todo dia ele chega na hora na tefilá, se a tefilá é 7 horas, ele chega às 7, se a tefilá é 6:30, ele chega às 6:30, ele fica inconformado. Por que as pessoas não chegam na hora? Ele vê aquele cara
que todo dia chega 7h10. Quando a filé é às 8, ele chega 8h10. Se a filá for às 9, ele vai chegar 9h10. O cara, toda vez, ele é pontual no atraso dele. Então, quem normalmente é muito pontual, ele fica muito bravo. Quem é muito rigoroso com outras características, quando ele vê pessoas que não têm essa característica, isso incomoda muito. Espera aí, se Abraham, ele é a pessoa, a personificação aqui da bondade, do Hesed, ele está vendo um povo que é o oposto, eles são a personificação do quê? Da maldade, de não se importar com os outros. Ele deveria estar bravo com a cidade de Sodom. Olha que incrível, Abraham respeitou, Abraham teve misericórdia da cidade de Sodom. Como que pode isso? A única maneira de explicar é a humildade de Abraham Avinu. Ele está preocupado com o trabalho dele, não com o dos outros, ele não está cobrando, ele quer o melhor para todo mundo, ele ensina, mas ele não fica apontando o dedo para os outros. A humildade dele faz ele cobrar dele mesmo os resultados, não dos outros. Ele ajuda, ele ensina, mas ele não fica cobrando que os outros, não fiquem conformados, por que esse não, por que esse não faz? Ele está cobrando dele mesmo. Isso é humildade verdadeira. Então, Abraham está brigando com Deus, não por uma cidade de tzadikim, uma cidade de pessoas ruins, mas que ele quer, pelo menos, que eles tenham mais uma chance. Talvez, com 50 tzadikim na cidade, vai dar para influenciar as pessoas para o bem. E quem sabe com 30, quem sabe com 10. Olha o que a gente aprende daqui. Até mesmo 10 tzadikim podem mudar uma cidade inteira, podem influenciar, através dos seus bons atos, podem trazer boas influências e mudar o coração de uma cidade inteira. Então, Deus, ele, depois dessa discussão com Abraham, que Abraham, com muita humildade, ele fala, Deus, afar ve'efer anoihi, eu sou pó e cinzas, Deus. Eu sou nada, não fica bravo comigo, mas não destrói. Ele vai tentando salvar todos os moradores. Noah, comparado com Abraham Avinu, era klum, era como se fosse nada. Olha o que é alguém que se importa de verdade com todos os seres humanos. E, finalmente, Deus vai destruir Sodom, ele vai salvar só o Lot e a família dele. Na verdade, ele quis salvar a família toda do Lot. O Lot já tem algumas filhas que são casadas com habitantes de Sodom, e ele tem 2 filhas que ainda são solteiras. As filhas casadas e os genros do Lot, eles ridicularizaram o Lot quando ele contou que a cidade vai ser destruída para salvar todo mundo. Eles deram risada, eles não quiseram vir junto. Então, Lot se salvou só ele, a esposa e as 2 filhas. Mas Deus falou, olha, saibam que vocês também não têm mérito para ser salvos. Vocês estão sendo salvos aqui pelos méritos de Abraham Avinu. Então, não olhem para trás. Vocês não podem olhar para trás a destruição da cidade. A gente sabe que a esposa do Lot, ela não aguentou, ela olhou para trás e ela se transformou numa estátua de sal. Por que justamente uma estátua de sal? Olha que incrível como Deus faz tudo, midá keneged midá, tudo é feito medida por medida. Está escrito que o Lot, ele recebeu os seus 2 convidados, que eram os 2 anjos disfarçados de beduínos, ele recebeu eles com todos os louvores também, ele teve um curso intensivão com Abraham Avinu, ele aprendeu como se faz bondade, e está escrito que 5 minutos depois, a cidade inteira estava na frente da casa de Lot, falando, cadê esses convidados? Traz aqui que a gente quer conhecer eles. Conhecer é uma linguagem snuá, uma linguagem com recato da Torá. Eles queriam fazer mal para os habitantes da cidade, piores maldades possíveis para humilhar aqueles convidados, para que eles nunca mais voltassem para a cidade de Sodom. E a grande pergunta é, 5 minutos depois, da onde a cidade inteira está sabendo que tem convidados na casa do Lot? Com certeza, ele foi sábio de não fazer isso na frente dos outros, se é contra as leis da cidade.
Então, os nossos sábios explicam que a esposa do Lot, quando Lot apareceu com convidados, ela também é uma mulher ruim, uma mulher de Sodom, ela não teve a convivência com Abraham Avinu. Então, ela pergunta para o Lot, você está louco? Para que você trouxe convidados para casa? Ele falou, não, temos que fazer bondade. Ele falou, que bondade? Isso é contra a lei. E o Lot insistiu, falou, a gente vai receber os convidados, é o certo. E ela ficou inconformada. O que ela fez? Ela falou, tá bom, eu vou cozinhar para os nossos convidados. E ela vira para o Lot e fala, olha, querido, eu acabei de ver que acabou o sal, eu vou pedir emprestado nos vizinhos. E ela foi de vizinho em vizinho. Eu falava, olha, você pode me emprestar um pouco de sal? Porque eu estou cozinhando para os convidados. Presta atenção. O Lot, meu marido, recebeu convidados em casa. E assim ela foi de casa em casa nos vizinhos, pedir sal. Era só um pretexto para entregar o próprio marido, para denunciar que tem convidados dentro de casa. Já que ela usou o sal como uma desculpa aqui para denunciar o marido, ela foi castigada, midá keneged midá, ela foi castigada também, se transformando numa estátua de sal. Vamos só agora um pouco mais rápido, para a gente entrar, talvez, num dos temas principais da nossa paraxá. Depois disso, Lot ele vai fugir só com as duas filhas. Eles acham que o mundo inteiro ele foi destruído, que não sobrou mais nada do mundo inteiro, e as filhas do Lot vão embebedar ele para ter relações com ele, para recriar o mundo. Elas fizeram isso, Leshem Shamayim, fizeram em nome de Deus, porque elas acharam que, da mesma forma que no dilúvio terminou tudo, elas acharam que no mundo inteiro foi destruído e só sobrou o Lot com as duas filhas. Elas querem repovoar o mundo e dessa relação as duas filhas engravidaram e vão nascer Amon e Moab, aqueles mesmos povos que lá para frente, quando o povo judeu saiu do Egito, pediram pão e água. Amon e Moab se recusaram, quer dizer, Amon e Moab nasceram de Lot. Lot é o sobrinho de Abraham, que recebeu tanto hesed, tanta bondade. Eles têm uma obrigação moral de retribuir no futuro para os descendentes de Abraham Avinu, mas eles não receberam a gente nem com pão e água. Então, isso tornou ainda mais grave a falta de bondade, a falta de reconhecer as coisas boas. Depois disso, Abraham vai viver na terra dos Plishtim e lá tem o rei chamado Avimelech. Mais uma vez, a Sará vai ser sequestrada por causa da sua beleza. Deus vai mandar uma grande praga no Avimelech. Toda a família ficam doentes e Abraham ele reza para que o Avimelech, está escrito que todos os orifícios do corpo do Avimelech e toda a casa dele se fecharam. Quer dizer, o Avimelech ele não pode mais ter filhos. Abraham ele reza para o Avimelech se curar. E aqui uma regra maravilhosa: quando você precisa de alguma coisa e você reza pelos outros, você é atendido primeiro, porque você se preocupou com os outros, então Deus se preocupa com você. Já que Abraham ele também não tem filhos e ele rezou pelo Avimelech para que o Avimelech voltasse a ter filhos, Deus atendeu Abraham primeiro. E o próximo assunto da nossa paraxá é justamente o nascimento de Yitzhak Avinu. Então, Yitzhak, ele nasceu e Deus avisou que toda a descendência dele vai vir através do Yitzhak, que toda a espiritualidade e toda a formação do povo judeu não vai vir através de Ismael, o filho que Abraham tinha com Agar, e sim através de Yitzhak Avinu. Quando Yitzhak ele começa a crescer, a Sará percebe que o Ismael ele tem um comportamento horrível. O Urashi fala para a gente que a Sará percebeu que ele fazia idolatria, que ele fazia relações ilícitas, que ele fazia as piores transgressões, e ele fala para Abraham: expulsa esse menino de casa. Imagina Abraham, ele vai ter que quebrar a natureza dele, porque ele representa a bondade, e agora ele vai ter que expulsar o filho de casa. Ele não aceita, Deus tem que intervir. E ele fala: escuta a tua esposa. Daqui a gente vê que Sará
era maior do que Abraham Avinu em profecia, escuta tua esposa, ela está certa. Qual foi o cálculo de Abraham Avinu? Ele pensou, olha, quem sabe o Yitzhak, ele vai ser um grande tzadik, ele vai influenciar o Ismael, e o Ismael vai voltar para os bons caminhos. A Sará falou, acorda, Abraham, vai acontecer o contrário, más influências puxam a gente para baixo, vai acontecer o contrário, o Ismael vai desviar o Yitzhak, não o Yitzhak vai salvar o Ismael. Tira esse menino daqui antes que ele destrua toda a tua herança espiritual. E Deus falou, escuta a tua esposa, Abraham, porque ela está certa. Então, um grande teste aqui para Abraham Avinu, teve que expulsar o Ismael e a Agar, a sua esposa, e eles vão para o deserto, acabam se perdendo, acabam ficando sem água, e um anjo vai salvar a vida do Ismael e vai fazer uma profecia que o Ismael também vai ser um grande povo, e a gente sabe que de Ismael saíram os árabes, que realmente são, hoje em dia, uma proporção muito grande do mundo. Depois disso veio o Pacto de Beersheba. Por que isso é tão importante? Que a gente sabe que o Avimelech e o Fihol, que era o chefe do exército, eles veem os grandes milagres que estão acontecendo com Abraham Avinu, e eles têm, de certa maneira, medo que algum dia os descendentes de Abraham Avinu vão acabar atacando os Plishtim e vão expulsar eles da terra. Eles fazem um pacto de paz com Abraham Avinu, e olha que incrível para quem está acompanhando. Por que eu quero ressaltar esse ponto? Para quem está acompanhando o nosso curso do Shimshon, a gente sabe da luta do Shimshon contra quem? Justamente contra os Plishtim. Esse pacto de paz, ele foi mantido pelas duas partes, pelo povo judeu e pelos Plishtim, por muitos e muitos e muitos anos, até a época do Shimshon. Na época do Shimshon foi a primeira vez que os Plishtim, eles quebraram aquele pacto de paz e atacaram o povo judeu. O Shimshon, ele quis deixar bem claro, quando ele incendiou os campos dos Plishtim, ele usou raposas. Por que ele usou raposas? Porque a raposa, quando ela se sente ameaçada, ela não vira de costas para correr, ela vai dando passos para trás, mas olhando para frente. Então, assim também como a raposa, ela anda para trás, o Shimshon está dando aqui um aviso para os Plishtim. Vocês voltaram atrás do pacto de paz que o Avimelech fez com Abraham Avinu, eu também estou voltando atrás da minha parte como um descendente de Abraham. Então, acabou a paz entre o povo judeu e os Plishtim. E, finalmente, temos aqui pouquinho tempo, mas não dá para passar a Parashá sem o 10º e último teste de Abraham Avinu, chamado Akeidat Yitzhak. A gente traduz de maneira equivocada. Akeidat Yitzhak não significa o sacrifício de Yitzhak. Akeidat Yitzhak significa a amarração de Yitzhak. Por que amarração e não sacrifício? Olha que ideia incrível. O Yitzhak, ele está sendo levado para ser sacrificado. Ele pergunta para o pai, pai, eu estou vendo aqui a madeira, eu estou vendo a faca, cadê o Corban? A gente está indo fazer um Corban para Hashem, e cadê o Corban? Abraham responde para ele, filho, Deus vai mostrar para a gente o Corban. Nessa hora, fala Urashi, ele já entendeu, ele sabe quem é o Corban, o Yitzhak, e mesmo assim ele continua subindo com a mesma alegria. Ele entendeu, se Deus pediu para ele ser sacrificado, ele vai fazer isso. Ele pede para o pai. Por que o Abraham amarrou o Yitzhak na hora do Corban? Porque o Yitzhak pediu para ele, pai, por favor, eu tenho medo que na hora que você vier com a faca, eu vou fazer algum movimento para me defender, a faca pode me cortar, e aí eu vou virar um Corban passul, que não pode ser oferecido, um Corban que tem um defeito, ele não pode mais ser oferecido. Então, por favor, me amarra, porque eu quero estar amarrado para cumprir a vontade de Deus até o final. Essa amarração do Yitzhak é mais importante ainda do que o próprio sacrifício. Mostra o quanto o Yitzhak ele está disposto a entregar a vida dele por Deus, a morrer
Al-Kiddush Hashem, santificando o nome de Deus. E o Abraham, ele recebe esse difícil comando: Abraham, pega o teu filho, teu único filho, o filho que você ama, Yitzhak, e oferece ele no altar. E o Abraham, ele tem, obviamente, uma dificuldade sentimental, mas não é o principal. A grande dificuldade do Abraham é uma dificuldade intelectual. Por quê? Abraham, ele construiu a vida inteira uma espiritualidade, ele trouxe para o mundo o conceito de um Deus único e ele quer continuar o legado dele através do Yitzhak. De repente vem Deus e fala: sacrifica o teu filho. Fala: Deus, mas e o meu legado? Por você eu não posso matar meu filho. Quer dizer, ele podia ter entendido que era melhor para Deus que ele não matasse o filho. E um segundo ponto intelectual também de Abraham Avinu, uma das idolatrias da época chamava moler. O que era esse moler? Os pais passavam os filhos pelo fogo. E, de acordo com uma opinião, isso significava matar o filho. E Abraham falava: para! Como que um Deus vai pedir para você sacrificar o teu filho? É mentira isso, é besteira, para de seguir essa besteira. De repente aparece Deus e fala: Abraham, pega o teu filho e sacrifica ele. Imagina Abraham voltando daquele da Yitzhak, falou: cadê o Yitzhak? Ah, olha, Deus pediu para eu sacrificar. Falou: Abraham, você é um hipócrita, a gente não acredita em mais nada de você, a gente abandonou a idolatria do moler, porque você falou que isso era besteira e você sacrifica o teu filho? Como que pode isso? Então, Abraham, ele tem todos os motivos lógicos do mundo para não escutar Deus pelo melhor. Olha, Deus me pediu, mas eu acho que eu vou fazer melhor do que Deus. Foi o que Adam Arishon fez. Abraham, nesse momento, ele conserta o erro de Adam Arishon. Qual que é o próximo pasuk? Vayashkem Abraham baboker. Abraham madruga de manhã. Abraham acorda no dia seguinte para cumprir a vontade de Deus. Ele não entende, não faz sentido, mas se Deus pediu, é o melhor para acontecer. Quando ele vai sacrificar o filho, vem um anjo para impedir ele e fala: Abraham, Abraham. Por que ele repete o nome de Abraham? Abraham, você tem o Abraham físico e o Abraham espiritual, tem o máximo potencial. Os dois se encontraram. Com a Keidat Yitzhak, você passou no teste, você provou que você tem o temor a Deus, está acima até mesmo do amor pelo teu filho, você quebrou a tua misericórdia para conseguir cumprir a vontade de Deus. Agora eu sei que você tem temor a Deus de verdade, você atingiu o teu máximo potencial. Só para a gente fechar com chave de ouro, quem é esse anjo? Que anjo é esse que segurou a mão de Abraham Avinu? O próprio anjo criado com a mitzvah. Olha que incrível, cada bom ato que a gente faz cria um anjo. Deus nos livre, cada mau ato cria um anjo de acusação. Abraham, ele está recebendo do anjo um aviso. Olha, eu sei que você tem temor a Deus. Eu fui criado um anjo perfeito, porque o teu ato foi perfeito, você chegou no máximo potencial que um ser humano pode chegar. Assim foi, passo a passo, 10 testes. Abraham, ele vai crescendo, até que Baruch Hashem, ele se transforma num dos principais pilares do mundo. Shabbat Shalom.